Sabe aquele caso arquivado, mas que todo mundo ainda se pergunta qual seria o veredito? Pois é, hoje a gente vai reabrir um dos maiores, o julgamento de Kratos. Vamos colocar a fúria, a violência, a traição, tudo na balança da justiça divina. Preparem-se porque o fantasma de Esparta vai sentar no banco dos réus. Então, a grande questão que vai guiar toda a nossa análise é essa. Afinal, em qual dos 9 círculos do inferno o fantasma de Esparta se encaixa? E para dar esse veredito, a gente vai usar um manual, digamos, um código penal bem famoso da literatura, o Inferno, de Dante Alighieri. Beleza, vamos começar. E como em todo julgamento que se preze, a gente precisa primeiro entender quem é o réu, o nosso Kratos, e depois, claro, entender a lei que vai julgá-lo. E essa lei é a arquitetura do inferno de Dante. Olha, a ficha corrida do nosso réu aqui é de arrepiar. Kratos não é um pecador qualquer, né? Ele é praticamente uma força da natureza. A fúria desse homem simplesmente aniquilou deuses. Ele matou o próprio pai e levou, assim, um mundo inteiro ao colapso. A escala do que ele fez é o que torna esse caso único, para dizer o mínimo. Ok. Agora vamos dar uma olhada na lei. Para a gente poder sentenciar o Kratos, a gente precisa primeiro sacar como é que Dante organiza os pecados. E olha, não é só uma listinha de isso pode, isso não pode, não. É bem mais complexo. Então, o Dante divide o inferno em basicamente 3 grandes partes. E quanto mais fundo a gente vai, pior fica o negócio. Primeiro, lá em cima, tem a incontinência. São os pecados da paixão, sabe? Sem autocontrole, tipo a fúria. Depois vem a violência. Mas o pior mesmo, o fundo do poço, é reservado para malícia. É aqui que entra o uso da razão, aquele dom que a gente tem, só que pro mal. Para enganar, para trair. E aí que tá. A ficha do Kratos preenche, todas as categorias. Aquela fúria lendária dele te cair na caixinha da incontinência, fácil. Os massacres, a destruição do mundo grego, até as tentativas de suicídio. Tudo isso o coloca, sem sombra de dúvida, lá no círculo da violência. Parece simples, né? Caso encerrado. Um cara super violento vai pro círculo da violência, vai ficar lá, fervendo num rio de sangue e fim da história. Só que não é bem assim. O buraco é muito, mas muito mais embaixo. A violência do Kratos é absurda, a gente sabe. Mas só ela não é suficiente para bater o martelo sobre o destino dele. Tem alguma outra coisa na alma dele, algo muito mais frio, mais calculado, que puxa ele para um lugar muito mais fundo, um lugar que a violência por si só não consegue alcançar. E é aqui que está o pulo do gato na lógica do Dante. Para ele, usar a inteligência, a razão para fazer o mal é infinitamente pior do que um crime de paixão. É pegar a melhor parte da gente e corromper. E é justamente isso que afunda uma alma lá para baixo, passando do fogo e chegando no gelo, no fundão, no inferno. Bom, vamos agora para as provas que tiram os crimes do Kratos da caixinha da violência e colocam na prateleira da malícia fria e calculada. Vamos falar de traição. Esquece aquela imagem de inferno com fogo e gritaria. O fundo do universo, na visão de Dante, é congelado, silencioso, parado. É a ausência completa de calor, de amor, de lealdade, de tudo. E é aqui, nesse lugar, que o nosso julgamento vai chegar no seu ponto máximo. E aqui, pessoal, tá a prova cabal. O Kratos não só matou inimigos em batalha, ele destruiu os laços mais sagrados que existem. Ele traiu seu mestre, Ares. Ele traiu seu pai, Zeus. E o mais grave de tudo, ele traiu quem o salvou, sua benfeitora, Gaia. E essa frase é praticamente uma confissão. Pensa bem, Gaia, que salvou a vida dele, tá ali implorando ajuda. E a resposta dele não é de raiva, não é no calor do momento. É um cálculo, frio. Ela não serve mais para ele, então ele simplesmente descarta. Isso, gente, não é violência. Isso é traição na sua forma mais pura. Diante disso, o veredito se torna inevitável. Culpado. E a sentença é a pena máxima. Será aprisionado em Judeca, a área mais profunda do inferno. Aquela reservada para os traidores de seus mestres, de seus benfeitores, lá do ladinho de Judas, de Brutus e do próprio Lúcifer. Ok, mas como é essa punição, afinal? Provavelmente não é o que se está imaginando. E é aí que entra uma lei genial e aterrorizante de Dante, a lei da punição irônica. O nome desse conceito é contrapasso, e essa é a chave de tudo.
A ideia é que a punição é um espelho do crime, sabe? Seja por ser parecida ou por ser o oposto total. E pro Kratos, um cara que é puro fogo e movimento, o castigo dele seria uma ironia perfeita e terrível. Vamos pensar nessa ironia, que é quase poética de tão cruel. O guerreiro que nunca parava, condenado a ficar completamente imóvel para sempre. O homem cujo grito de fúria abalava o Olimpo, sentenciado a um silêncio eterno. E as lâminas do caos, aquelas armas de puro fogo, inúteis, congeladas junto com ele. E o tormento não para no físico, não. O pior é o psicológico. Imagina, congelado ali no gelo, Kratos seria forçado a olhar para sempre para o primeiro traidor de todos, Lúcifer. E no rosto dele, o que Kratos veria? Um espelho, um reflexo perfeito de si mesmo. Outro filho poderoso que, por puro orgulho, se rebelou contra o próprio pai e jogou todo o universo no caos. Então, caso encerrado, martelo batido. Só que a história não acaba aqui. Tem um plot twist final nessa nossa investigação teológica. Um detalhe, um pequeno detalhe que pode simplesmente virar o jogo. É o seguinte, na teologia de Dante, o julgamento final, aquele que decide se você vai para o inferno, purgatório ou o paraíso, ele só acontece depois da morte. E o que acontece com Kratos no final da saga grega? Ele não morre, ele sobrevive, o que significa que o julgamento dele foi adiado. E é aí que entra a saga nórdica. E o Kratos que a gente vê ali é outro homem, quase irreconhecível. Ele mostra um arrependimento que parece de verdade, genuíno. Ele luta com unhas e dentes para ser um pai melhor e para quebrar aquele ciclo de violência. E essa jornada toda, essa penitência que ele faz em vida, abre uma porta que parecia fechada para sempre. A porta do purgatório, o lugar onde a alma pode ser purificada. No fim, tudo se resume a isso. Uma nova vida, dedicada a ser pai, pode apagar os pecados daquela outra vida, do homem que traiu o próprio pai e destruiu o mundo inteiro? A teologia de Dante até dá uma pista. Ela diz que enquanto há vida, há esperança. Mas a resposta final para essa pergunta, bom, essa talvez ainda esteja sendo escrita.